Oi, gente, boa tarde. Essa é a nossa aula do dia 8 de outubro e na aula de hoje nós vamos falar do algoritmo de Euclides, né? Na verdade, a gente vai iniciar aqui fazendo uma recordação de um assunto que com certeza vocês já viram, pelo menos a maioria, né? Eu não sei se todos, mas vocês lembram que quando a gente aprende ainda criança a respeito do MDC, a gente aprende a fazer, tipo, um jogo da velha, né, para calcular o MDC. Porque nós vimos na aula passada o MDC, né, o máximo divisor comum. Nós vimos primeiro que nós definimos o que era o conjunto dos divisores, né, de um elemento. Depois nós fizemos o quê? Nós vimos quem seria o máximo divisor comum entre dois elementos A e B, né? Que a gente viu que seria aí a interseção, o conjunto de interseção entre esses divisores, só que aí depois a gente pegou e estudou só o máximo divisor comum entre esses dois elementos, né? Dois elementos A e B quaisquer. E daí hoje a gente vai iniciar aqui, que a nossa intenção é olhar para o máximo divisor comum, a gente vai encontrar ele utilizando o algoritmo de Euclides, tá? E aí eu vou lembrar para vocês aquele nosso jogo da velha, que vocês vão ver que é exatamente o algoritmo de Euclides que a gente utiliza. Antes da gente ver essa propriedade aqui, só para ficar mais didático, eu vou relembrar com vocês como é que se faz esse algoritmo, né? Eu vou colocar o nosso jogo da velha aqui. Por exemplo, se a gente fosse calcular o MDC entre 36 e 24, lá na nossa infância ainda, vocês lembram? Aí eu vou usar o algoritmo de Euclides, né? Que era o que a gente chamava, não sei se vocês recordam, mas a gente chamava de jogo da velha, né? Pegava, fazia assim, via os dois números, eu tenho 36 e 24, sempre coloco primeiro o maior número, depois o menor, que é o 24, né? Daí a gente faz o quê? 36 dividido por 24, né? Quem vai ser aqui? Vai ser 1, né? Que se eu colocar 2, gente, vai passar, né? Dá 48, então é 1. E qual é o nosso resto? 36 menos 24, resto 12, né? Então, vim aqui, eu coloquei o quociente aqui em cima e o resto aqui embaixo, vocês lembram? Esse que é o nosso resto, vem aqui para o lado agora. Daí eu venho aqui e coloco 12. Agora eu faço a mesma coisa, tá? Continuo, né? 24 dividido por 12 vai ser quanto? 2 aqui meu quociente. E nesse caso o resto vai ser quanto, gente? 0. Então, como foram números fáceis, rapidinho a gente achou. Quando dá 0 aqui no resto, a gente para, certo? E o resto, o MDC entre esses dois números vai ser o resto anterior. Quem é o resto anterior aí a eles? Foi o 12, né? O resto antes do 0 foi o 12. Então, o máximo divisor comum entre 36 e 24 é 12, tá certo? Vocês já recordaram aí que a gente calculava assim? E aí a gente tem mais, né? A gente tem... Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para a gente trabalhar, para a gente ver combinação linear também. Vou colocar mais em cima, ó. Então, vocês viram, relembraram aí como a gente calcula, né, o MDC usando o que nós chamávamos de jogo da velha, né? Acho que vocês lembram disso. Vou fazer mais um para a gente recordar como é que funcionava, né, esse dispositivo. A gente vinha aqui, deixa eu botar dois números que a gente não vai ter que fazer muitas contas. O MDC entre 14 e 21. Aí você vai lá, ó, jogo da velha, eu vou colocar já aqui, 21 maior número, 14, certo? Aí 21 por 14, quando eu for dividir o quociente é 1, certo? O resto vai ser 7. Esse que é o resto que faz, gente, sobe, vem aqui, lá do 14, e eu continuo a minha divisão. Agora, 14 dividido por 7 é 2, certo? Mas o resto vai ser quanto? 0. Como o resto já deu 0, então eu posso parar, correto? E aí, o MDC vai ser o resto anterior, que foi quem? O 7, né? Então, o MDC entre 14 e 21 é 7.
tá certo? E aí, vocês lembram da combinação linear, gente? A gente viu que o MDC, que no caso aqui é 7, pode ser escrito como combinação linear de quem? Do 14 e do 21, certo? Ou seja, 14x mais 21y, correto? Isso é o que a gente já viu, né? E aí, então, vamos arrumar. Eu vou botar 21 e 14 como eu usei aqui no dispositivo, né? Para não trocar a ordem, tá? Só mesmo para ficar na mesma ordem, gente. Não tinha nada de errado, né? Eu vou escrever 21x mais 14y. O que nós vamos determinar? Nós vamos determinar quem é esse x e quem é esse y aí nessa combinação linear, tá? Vocês vão ver que o dispositivo ajuda muito a gente a encontrar esses valores de x e y. Lembrando, gente, que esses valores não são únicos, tá? Mas vamos fazer aqui. Como é que a gente faz? A gente pega o que nós sabemos. Quem é 21 aqui pelo nosso dispositivo? O 21, ele foi escrito como quem, gente? Como 14 vezes 1 mais 7, correto? Então, é 14 vezes 1 mais 7, né? E quem é o 14? O 14 foi escrito como sendo quem, né? 2 vezes o 7 mais o resto. Ah, já deu 0, então não preciso escrever o 14, eu preciso escrever até antes do 0. Então, eu escrevo 21 dessa forma. Lembrando que a gente quer escrever o MDC, né? E o MDC como combinação linear aí de x e y. A gente sabe que sempre é possível. E o MDC é 7. Então, a gente pode escrever o 7, a gente já observa daqui, como sendo quem, gente? 21, que seria vezes alguém, menos 14 vezes 1. Na verdade, eu vou até escrever novamente aqui. O 7 pode ser escrito como 21 vezes... Esse 1 eu não precisava escrever, eu só escrevo ele assim para enfatizar para vocês que esse seria o x, né? Aí mais 14 vezes, como é menos, então vou colocar o menos aqui, tá certo, gente? Que daí fica mais 14 vezes menos 1, dá esse menos 14. Assim, nós determinamos quem é o x e quem é o y, correto? Que é exatamente o que a gente queria, encontrar essa combinação linear, né? Nós encontramos onde x é igual a menos 1, x é igual a 1 e y é igual a menos 1. Lembrando que esses valores não são únicos, tá certo? Ou seja, eu posso escrever o 7 como uma combinação linear de 14 e 21. Ou seja, eu escrevo o MDC como combinação linear aí dos dois números, tá certo? Era isso que eu queria comentar, que é um resultado importante para a nossa aula de hoje, né? E eu queria lembrar para vocês esse dispositivo prático que tantas vezes vocês já trabalharam aí, né? Vamos agora para a nossa propriedade, né? O que diz essa nossa propriedade? Olha só. Para A, B e X inteiros, temos que o MDC entre A e B, o MDC entre A e B, é igual ao MDC entre A e B mais AX. Olha que interessante. Então, o MDC entre dois números A e B vai ser igual ao MDC entre A e B mais AX. O que eu ganho com isso? Muita coisa, né, gente? Porque ao invés, às vezes, da gente calcular o MDC de um número maior, a gente pega um número menor, que a gente já sabe que o resultado vai dar igual, tá? Vamos ver alguns exemplos da aplicação dessa situação. Professora, eu queria ver essa propriedade dessa demonstração. Então, só é me pedir, gente, que eu gravo um videozinho só com a demonstração da propriedade. Por que eu não vou demonstrar ela agora? Porque senão vai tumultuar muito a nossa aulinha, vai ficar muito extensa, vai acabar confundindo vocês, tá? A demonstração com o assunto que eu realmente quero explicar. Então, é importante que vocês conheçam a propriedade. É claro que são importantes as demonstrações também. Se vocês tiverem interesse, só é me pedir que eu gravo o videozinho só com a demonstração, que é melhor, tá? Desculpem, acabei passando a telinha errada, né? Vamos ver aqui uns exemplos, ó. Vou utilizar a propriedade, gente. Vamos enxergar a propriedade aqui, ó. Propriedade, nós acabamos de ver que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e B mais
a x, correto? Então, olhem aqui comigo, me ajudem aqui. O MDC entre 3 e 15, o A seria 3, né, gente? E o B aqui seria 15. Então, o MDC entre 3 e 15 vai ser igual ao MDC entre 3 e 15 mais 3 vezes 4. Ó, 15, que é o B, né? E 3 vezes 4. Mas eu posso fazer que é igual também ao 3 e 15 mais 3 vezes 7, 3 vezes menos 8. Vocês observam que poderia ser o MDC entre 3 e 15 mais 3 vezes qualquer número que eu quisesse colocar aqui, tá, gente? Aí eu tô afirmando que esses MDCs são todos iguais. Então, de repente, se eu coloco um número muito alto aqui, sei lá, que daria trabalho na hora de eu calcular, vou colocar 27, por exemplo, é tudo igual. Ao invés de eu calcular esse MDC, eu vou lá e calculo entre 3 e 15, que eu faço rapidinho, né? E que vai dar muito menos trabalho, né, gente? Então, seria essa a ideia aí, a gente aplicar a nossa propriedade. A mesma coisa vale aqui, ó, MDC entre 24 e 60. É a mesma coisa do MDC entre quem? Aí vocês olhem aí que a gente tem nessa situação. 24 menos 60 e 60. Ah, professora, está diferente? Não, gente, só está diferente a posição aqui, ó, que eu fiz a combinação linear no primeiro. Mas isso tem problema? Não. Agora a gente pegou o MDC entre 60, né? E a combinação linear a gente está fazendo com quem? O B mais a x, o B é como se fosse o 24, né? E aí ficou o quê? 24 menos 60 vezes 1 aqui, 24 mais 60 vezes 7, 24 mais 60 vezes 12. Essa posição importa? Não, porque nós vimos que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e A, ou seja, não vai fazer diferença, tá? Então, aqui a gente só trocou a posição para a gente observar que realmente é a mesma coisa e a gente poderia utilizar a propriedade. Todos esses MDCs são iguais. E claramente aqui, ó, gente, a gente teria um número 24 mais 60 vezes 12 e 60. Esse MDC daria muito mais trabalho, a gente teria que fazer muito mais divisões sucessivas do que esse aqui, tá certo? Então, essa é a ideia da propriedade, né? Vamos ver um outro resultado bem importante, que é um corolário, uma consequência imediata dessa propriedade que nós vimos. Se A é igual a BQ mais R, então A é BQ mais R, então o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. Olha que interessante, gente. Se A é igual a BQ mais R, e estou dizendo que MDC entre A e B é igual a MDC entre B e R. Então, é como se fosse, por exemplo, vou pegar o próximo exemplo que a gente vai trabalhar, o MDC entre 15 e 7, por exemplo. Vou fazer o jogo da velha aqui, 15, 7, deixa eu mudar a cor para melhorar. Então, MDC entre 15 e 7, ó, 15 dividido por 7 vai dar 2, resto 1, certo? Vou botar o resto aqui, ó, gente, é isso? Aí, 7 dividido por 1 é 7 e o resto vai ser 0. Então, MDC é quanto? Ó, o número que eu tenho aí antes do 0, né, vai ser o resto antes do 0, que é o 1. Então, nós temos o que? Que o MDC entre... Deixa eu apagar aqui. O MDC entre o 15 e o 7, que foi o que nós calculamos, deu igual a 1. E eu posso afirmar que esse MDC vai ser igual a quem, ó, gente? Entre o B e o R, ou seja, o divisor e o resto. Ou seja, ele é igual ao MDC entre 7 e 1. Vocês conseguiram perceber aí essa ideia? Eu vou dar uma carguinha na minha canetinha aqui, que ela tá pedindo, né? Mas eu acho que deu para entender, né, gente? Vamos ver aqui os exemplos, ó. Usei o dispositivo e usei a nossa propriedade. Lembrando que o B tá dividindo, né, gente? Seria o divisor e o R aí é o resto, tá?
Vamos ver aqui, ó, esse eu fiz o primeiro exemplo. Olha o segundo, gente, lembrando que o MDC entre menos 25 e menos 4, ele é igual ao MDC entre 25 e 4. Vocês podem desconsiderar o sinal aí, vocês que se quiserem, né? Porque a gente viu lá nos resultados que é igual, tá? Então, a gente costuma trabalhar com os números positivos para ficar mais simples, né? Mas olha aí, o menos 25, por exemplo, eu escrevo como menos 4 vezes 7 mais 3. E aí, eu posso afirmar aqui, que é o que a gente está fazendo, o MDC entre menos 25 e menos 4 vai ser igual ao MDC entre quem? Entre menos 4 e o resto, né, gente? E o resto é 3. Então, vai ser igual ao MDC entre menos 4 e 3. O 8 está sendo escrito como 2 vezes 4 mais 0, certo? Quem é o divisor aqui? O 2 e o resto 0. Então, e o MDC entre 8 e 2, eu estou trabalhando com 8 e o 2, né? Ele vai ser igual ao MDC entre 2 e 0, né? Que o resto aqui, no caso, é 0, tá? Então, é isso aí que a gente está vendo com esse resultado, né? Então, vejam como é interessante, como a gente vai encontrando aí MDC de determinados números a partir de outros. E a gente sempre utiliza aí o que vai facilitar para a gente. Agora, vamos aplicar sucessivamente o algoritmo da divisão e aplicar o corolário anterior para obter o MDC de 1126 e 522, iniciando com a divisão do inteiro por 522. Então, vamos ver aqui, esses aqui já estão todos prontos, mas a gente poderia estar fazendo também. Eu vou lembrar aqui para vocês como é. Nós vamos aplicar o algoritmo da divisão, seria o quê, gente? Vou colocar aqui no jogo da velha, que eu acho que fica melhor de vocês enxergarem. Porque a gente está dividindo, né, aqui no joguinho da velha. Seria eu pegar quem, gente? Eu pegar o 1126 dividido por 522, ó. Já tá tudo prontinho aqui, tá? Só vou fazer para exemplificar para vocês. Aí vocês vão fazer 1126 dividido por 522 é igual a quanto? Ia dar 2. Aí quem é o resto? Vou fazer a continha. O resto já tá aqui, eu tô vendo, gente. É 82. Aí esse resto eu passo para cá. Aí o MDC desses dois números, prestem atenção nisso que é importantíssimo. Olha o que eu vou falar, gente. O MDC entre 1126 e 522 vai ser igual, que é o que está dizendo lá, o corolário anterior, o MDC de 522 por 82, correto? Então, você vai lá e faz o 522 dividido por 82, aí olha aqui quanto deu, quociente, 6, e o resto? 30. Eu não estou fazendo as contas porque eu estou pegando a informação de lá, tá? Aí você continuaria a mesma coisa, eu vou pegar o 82 e dividir pelo resto que está aqui, que é quem, gente? O 30. Quanto deu o quociente? 2. Quanto deu o resto? 22. E você vai continuar fazendo isso até que apareça aqui, gente, o 0. E o MDC vai ser quem? O MDC vai ser o número 2, né? Ah, porque eu sei. Porque aqui dá 0. Então, que é o resto anterior ao resto 0 é o 2. Então, o MDC entre esses dois números é 2. E como foi feito aqui no dispositivo, a gente ia continuar no joguinho da velha, né? Você ia continuar o quê, gente? 30. Eu ia pegar o próximo resto, que é quem? Dividido por 22. Aí o quociente 2, o resto 6, tá? E vocês iam continuar fazendo aí até zerar, tá certo? Então, isso aqui pediu pra gente, aplicou sucessivamente, aqui a gente tá vendo que tem essa sequência de números até chegar no 0, né? Foram diminuindo aí os valores até chegar no 0 e assim a gente encontra o MDC. E observem que a gente está levando em conta esse corolário, né? Que nos diz o quê? Que se A é escrito como BQ mais R, o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Eu considerei que esse MDC desses dois números
Deixa eu colocar aqui em vermelhinho, o MDC desses dois números é igual ao MDC desse com esse, que é igual ao MDC desse com esse. Lembrem que esse daqui, ó, é o divisor, passa a ser o divisor e o resto, é o divisor e o resto, tá? E a gente vai calculando de cada um deles. Eu quero fazer um com vocês para a gente achar a combinação linear também. Vamos fazer um número menor para a gente trabalhar essa combinação linear, que é bem importante, que depois na nossa listinha eu coloquei exercícios envolvendo exatamente isso, a nossa combinação linear, né? Deixa eu ver aqui se eu teria um espaço. Eu não pensei nisso. Aqui, eu vou colocar aqui. Ai, antecipei, né? Não. Desculpem, eu passei muitas cartelas. Isso. Aqui, ó, bem importante, esse algoritmo é conhecido como algoritmo de Euclides, né? Como eu estou dizendo lá desde o início. E é o método mais eficiente para a determinação do MDC dos inteiros. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular aqui. Vou colocar aí o MDC entre 44 e 36, tá? Então, para eu calcular o MDC, e depois a gente vai lá e acha a combinação linear, né? Vê que é um MDC, escreve como combinação linear desses dois números. 44 e 36 não vai dar muito trabalho, né, gente? Vai dar 1, o resto vai ser 8. Aí eu passo o resto para cá, correto? Aí 36 dividido por 8 vai ser 4, que aí 8 vezes 4, 32, o resto 4, né, gente? Pego o resto e jogo aqui, ó, 8 por 4 vai dar 2 e o resto é 0. Ah, quem é o MDC, professor? Ó, resto 0, quem é o resto anterior ao 0 é o 4. Então, quem é o MDC aí? É o 4. Quem é o último resto não nulo? O 4. Então, esse é o MDC, correto? Aí vamos fazer a combinação linear. O que nós já aprendemos lá na aula passada? Nós aprendemos que podemos escrever o 4, que é o MDC, como sendo 44x mais 36y. Nosso objetivo é quem é esse x e quem é esse y, tá? Daqui, ó, eu olho para o dispositivo e já escrevo. Gente, quero a ajuda de vocês. Quem é o 44? O 44 é 36 vezes 1 mais 8, correto? Aí você escreve o próximo. Escrevi quem é o 44. Quem é o 36? Ah, o 36 vai ser quem, gente? 8 vezes 4 mais 4. Então, 8 vezes 4 mais 4. Aí, o próximo 8, ele já tem o resto nulo. Então, eu vou parar aqui, tá certo? Observe o que a gente quer. Essa combinação, 44 e 36. Escrever o 4 dessa maneira. Então, quero escrever o 4 assim, certo? Vamos isolar o 8 aqui, ó. O 8 vai ficar como sendo 44 menos 36 vezes 1. Vamos escrever o 4 aqui, ó. Vai ficar 36 menos 8 vezes 4, correto? E aí, nós vamos escrever o 4, né, gente? O 4 vai ser igual a 36, é o que a gente queria aqui. Só que aqui, o que eu tenho? Eu tenho 8 vezes 4, né? E eu não queria 8 vezes 4. E eu quero escrever como 36. Aí eu venho e substituo quem é o 8. Quem é o 8 aqui? Eu vou lá e escrevo 4 é igual a 36 menos 8 vezes, está aqui o 8, gente. Ai, deixa eu escrever quem é o 8. Aí eu vou colocar que ele é 44 menos 36 vezes 1, correto? Vezes o 4, né? Ó, vou botar em vermelho só para destacar, esse aqui é o 8, né? Tá certo? Acho que não confunde ninguém, né? E aí nós podemos verificar o que aconteceu. Então, nós escrevemos o 4 como combinação linear, professora, do 44 e 36? Sim, vamos só arrumar as coisas, né? Que tá meio bagunçadinho. Então, ó,
36 menos, eu vou ter 44 vezes 4, lembrando que depois eu quero que esse 44 fique positivo, né? Então, eu coloco o negativo no menos 4, tá certo? Aqui, menos vezes o menos 36 vai dar mais, vezes o 4 dá mais 36 vezes 4. Então, 4 vai ser igual a 36, aqui eu tenho vezes 1, e aqui 36 vezes 4. Colocando 36 em evidência, ficaria o quê? 36 vezes 5, né? Mais 44 vezes menos 4. Olha aí como nós já achamos a combinação linear. Quem são os valores de x e y? Nós acabamos de encontrar, ó. O x e o y são quantos, gente? 44 vezes x, então x é menos 4, e 36 vezes y, então y é 5. X igual a menos 4 e y igual a 5. E nós encontramos aí essa combinação linear, lembrando que ela não é única, né? Mas essa daí a gente encontra utilizando o dispositivo prático. Eu fui lá, né? Peguei o algoritmo de Euclides, escrevi o 44 e 36 e depois só fiz as devidas substituições, tá certo? Vamos falar aqui como é que é o algoritmo de Euclides, né? Para facilitar aí, para a gente entender. Seja um R0, ou seja, o primeiro resto, tá, gente? O resto inicial, igual a A, e R1 igual a B, inteiros não negativos com B diferente de zero. Se o algoritmo da divisão for aplicado sucessivamente para se obter RJ, né? Isso é o que a gente está fazendo, a gente vai aplicando sucessivamente, né? Até lá o Rn mais 1 que é igual a zero. Então, o MDC vai ser igual a Rn, porque o Rn mais 1 é zero, né? Então, é aquele último resto, é o nulo. Aí eu pego o último resto não nulo, é o que nós chamamos de MDC, tá? O último resto não nulo é o MDC entre os dois números, né? Então, o que é o algoritmo de Euclides? A gente faz essas divisões sucessivas, né? Até a gente encontrar o resto não, o resto nulo, na verdade, tá? E claro, gente, dependendo da... E tá aqui, né, todos esses passos, que são os passos que a gente fez lá para o caso particular, mas eles aqui de forma geral, né, gente? Lá estava tudo prontinho já, mas a gente vai caminhando exatamente assim. Vocês podem olhar depois aí atentamente, com cuidado, tá? O algoritmo de Euclides também pode ser usado para achar a expressão do MDC entre A e B é igual a Rn como combinação linear de A e B, que é isso que a gente acabou de fazer, né? Para isto, basta eliminar os restos sucessivamente, como veremos no exemplo a seguir, tá? Que nós vamos já ver aqui, ó. Esse daqui é o exercício que eu deixei na lista para vocês resolverem. Achar um MDC entre 963 e 657, vocês já sabem como fazer pelo algoritmo de Euclides, né? Ou vocês vão escrevendo as divisões sucessivas, uma embaixo da outra lá bonitinho, ou vocês podem usar o dispositivo prático, colocar lá o jogo da velha, né? Tá? E aí vão arrumando. E a sua expressão como combinação linear desses dois números. Ah, professora, como é que eu vou fazer isso? Vocês já sabem fazer também, né? É como a gente acabou de fazer lá, dá para fazer, e lembrem que tem mais de um, tá? E, na verdade, a gente tem até já o resultado dessa questão. Na verdade, é só vocês organizarem a resposta, fazerem as continhas certinhas, porque as contas não estão aí, mas vocês vão encontrar. A gente, esse MDC já é igual a 9, tá? E aí vocês vão escrever essa combinação linear. Você escreveu 9 como sendo quem, gente? 963x mais 657y. Aí vocês vão me dizer quem é o x e quem é o y, lembrando que eles não são únicos, tá? Então, vocês podem encontrar aí resultados diferentes. Agora, o MDC, sim, ele é único, que no caso ele é 9, tá?
Vamos fazer um exercício aqui, semelhante a esse, que seria o MDC entre 252 e 180. Ó, tá menos 180. Ah, professora, eu vou trabalhar com negativo? Não precisa, tá? Não trabalhe com negativo. Vão lá e façam ele positivo, né? Como é que eu vou fazer? Ah, legal, vocês já sabem como faz. É muito divertido trabalhar. Eu acho que essa aula de hoje está sendo muito legal, né, gente? Muito tranquilo. 252 e 180. Vamos lá. Eu acho que eu não vou ter espaço para fazer a combinação linear, mas a gente faz o seguinte, a gente faz o MDC, apaga, depois faz a combinação linear, tá bom? Então, 252 e 180, se eu botar 2 já vai passar, então é 1, o resto é 72, né? Aí passa o resto para cá. 180 dividido por 72, lembrando que eu estou fazendo as divisões, né? Quociente 2, resto 36. Pego o resto e passo para cá, ó, gente. Vou dividir de novo. 72 por 36 vai dar quanto? 2. 2 vezes 36, 7, 2. Aí resto já é 0. Opa, chegamos no MDC. Quem é o nosso MDC? Aqui, ó. Resto nulo. Quem é o resto não nulo? Anterior a ele é o 36. Então, o MDC vai ser igual a 36, correto? Aí, o que vocês ainda têm que fazer? Encontrar o MDC e a sua expressão como combinação linear de 252, então 252x mais 180y igual a 36. Ah, professora, aí complicou. Não tem nada de complicado. Você vai achar o x e o y onde essa combinação linear a gente já sabe que ela existe, que a gente encontra x e y para isso. O que vocês vão fazer, gente? Vou dar toda a ideia aqui. Vocês já têm aqui, é como eu fiz o outro. Eu vou escrever o 252 como sendo quem? 180 vezes 1 mais 72. Aí, como eu escrevo 180? O 180 vai ser 72 vezes 2 mais 36, tá certo? Aí posso pensar, mas como é o 72? Aí aqui o resto já é 0, então não coloco, tá certo? Aqui vocês vão isolar o 72 e aqui vocês vão isolar o 36, certo? E aí vocês vão substituir. O 72 vai ser quanto, gente? 252 menos 180 vezes 1. Só vou colocar esse 1 para continuar aqui seguindo a mesma forma que a gente está escrevendo para vocês depois identificarem o x e o y. E quem é o 36? O 36 vai ser 180 mais 72 vezes, vou logo colocar o menos 2 aqui, tá certo? Porque é esse 36 aqui que eu quero, né? Aí eu venho aqui e escrevo 36 é igual a 180 mais, aí eu vou escrever, eu quero escrever ele como combinação linear de 15, 180 e 252, aí eu substituo 72. Vou lá substituir quem é o 72. Aí o 72 é 252 menos 180, correto? Aí vezes menos 2, né? Observem que eu só fiz a substituição do 72, tá? Por 252 menos 180 vezes 1. Agora, é só continuar o trabalho. 36 é igual a 180. Aí aqui vai ficar o quê, gente? 252. Aqui ficou negativo, né? O 252, então vai ficar menos 2 vezes 252. E aqui menos vezes menos vai dar mais, então esse 180 ficou 2 vezes o 180, né? Positivo. Eu devia ter posto ele atrás mesmo, como a gente está trabalhando. Ai, meu Deus. Sumiu nossa aula. Desculpem aqui, eu vou já voltar para ela. Não vou parar a gravação. Ai, voltamos. Mil perdões, gente. Então, aqui nós temos
Aqui é tanta conta, né? 36 é igual, ó. Aqui, gente, 180 vezes 1 e aqui 180 vezes 2, né? Então, a gente vai ganhar o quê? 180 vezes 3, correto? E aqui, o 252 vezes menos 2, né? Então, 252 vezes menos 2. Olha lá que bonito. Aqui é legal, gente, que vocês nunca vão errar. A professora pediu combinação linear. Eu tenho como errar? Não. Se eu tiver feito alguma coisa errada agora aqui nessas minhas contas, vocês vão já descobrir. Basta vocês fazerem o quê, gente? 180 vezes 3 mais 252 vezes menos 2. Isso tem que dar igual a 36, tá certo? Então, vocês vejam lá se está certinho. Para as nossas contas, o y foi 3 e o x igual a menos 2. Então, a gente fez aí a nossa combinação linear do MDC com os dois números 252 e 180, tá? Então, é essa a ideia e é assim que vocês vão resolver a questão lá da lista, tá? Tem outro aqui para vocês fazerem, fica aí como exercício, na verdade, gente, eu não sei, eu acho que é esse que é o da lista, é o 657 e o 306. Ele não é difícil, mas vocês têm que fazer as continhas tudo direitinho. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha que eu acho. Ah, não, aqui é 600. Ah, mas tem... Se vocês prestarem atenção entre esse, MDC entre esses dois números e esse, vocês vão descobrir algo aí que já vai ajudar vocês. Vocês vão ver que esse MDC também aqui vai dar 9, tá? Então, bom trabalho aí para vocês, resolvam a lista. Era isso que eu tinha para tratar no momento, né? Na verdade, a respeito ainda de MDC, mas agora usando o algoritmo de Euclides, né? Vendo como é que a gente trabalha, só é trabalhar com as divisões. E a gente vai vou já colocar mais um outro videozinho tratando do